A paz do Senhor Jesus. Estamos de volta para mais uma mensagem bíblica. Mas antes de lermos a mensagem bíblica, gostaria que você se inscrevesse no nosso canal, @ICEP24, tocasse no sininho e participasse. E a mensagem de hoje se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 13, a partir do versículo 24, que é a parábola do trigo e do joio. Vamos ler o texto sagrado. Propôs-lhe outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas, dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu, frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então o joio? E ele lhes disse: o inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém, ele lhes disse: não, para que, ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. Por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai no meu celeiro. Bem, essa parábola é uma ilustração que revela a presença do mal e do bem coexistindo, ou seja, juntos nesse mundo. Significa também a existência do bem no meio do mal. Nessa parábola, o Senhor, ele fala que haverá definitivamente uma separação entre o bem e o mal. Mas essa separação ocorrerá no tempo de Deus e não no nosso. Na explicação da parábola aos seus discípulos em casa, o Senhor revela como será o juízo final, o fim dos tempos, o final dos séculos, e ele dá também detalhes dos personagens que aparecem na parábola. Vamos a Mateus novamente 13:36. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa, e chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondendo disse-lhes: o que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será a consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo, e os que cometem iniquidade. E lançá-los-ão na fornalha de fogo, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Essas duas plantas, o trigo e o joio, no início do seu crescimento, são muito parecidos. Talvez fosse esse o motivo pelo qual o homem não permitiu que se cortasse o joio, para não danificar o trigo. Vemos aqui, já de imediato, o cuidado de Deus para com os seus. O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 5, no verso 7, ele diz que Deus tem cuidado de nós. Apesar dessas duas plantas serem muito parecidas, se percebe a diferença quando elas crescem. O trigo, por exemplo, produz fruto, tem semente dentro dele. Por isso, a planta, quando ele cresce, ele pesa e se curva. Isso é um tipo do servo, do cristão, do justo, que se humilha, que se arrepende, que se curva diante de Deus. Diferentemente do joio, que permanece vazio, sem fruto, não possui semente, só tem aparência, é palha, é uma erva daninha, é o tipo do homem
que não se humilha perante Deus, que não dá crédito ao Evangelho, que não recebe a palavra, que se recusa a receber a palavra de Cristo, a palavra de salvação, a palavra do Evangelho. Ele não se arrepende, ele não se humilha, ele não se curva, ele não abre o coração para Deus, ele não se curva diante de Deus. Interessante que na parábola do trigo e do joio, os filhos do maligno são aqueles que vivem na impiedade, aqueles que vivem na maldade, na perversidade, no engano, na mentira. E são também aqueles que causam escândalos ao Evangelho, aqueles que profanam o caminho da verdade, aqueles que se desviam da verdade, aqueles que se apostatam da fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Mas tem uma mensagem bíblica nesse mesmo Evangelho de Mateus, capítulo 7, e o verso 21, 22 e 23, que eu gostaria de examinar com vocês agora, por gentileza. Diz assim a Escritura Sagrada: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. No dia do juízo de Deus, o Senhor separará o joio, os maus. Serão lançados no fogo e se queimará. Mas o trigo, os justos, resplandecerão como o sol no reino de Deus, no reino celestial. Em Mateus, outra vez, 25, novamente, verso 31, até o verso 46, o Senhor separará o joio do trigo, como o pastor separa o bode das ovelhas. O Senhor colocará o joio, os bodes, à sua esquerda, mas o justo ele colocará à sua direita. Quem são os justos? O trigo. Aqueles que temem a Deus, que confiam no Senhor, estarão à direita de Deus. E convém salientarmos que esquerda aqui e direita não tem nada a ver com ideologias políticas. O que o Senhor está dizendo é que quando ele fizer a separação, os que estiverem à sua esquerda serão queimados como palha no fogo. É o joio, são os bodes, são os ímpios, os injustos. E os que estiverem à sua direita é o trigo, aqueles que praticaram a verdade, que andaram em verdadeira justiça diante de Deus. Esses irão entrar no reino eterno. E qual é o conselho de Deus para nós nesta parábola? Você que nesse momento me ouve, que participa da nossa mensagem aqui hoje, qual o conteúdo, qual o resultado que nós podemos tirar para nós nessa mensagem bíblica? Que você seja trigo, que você ouça a palavra, que você abra o seu coração para Deus, creia no poder do Evangelho, seja trigo, seja justo, seja fiel a Deus, seja temente a Deus, seja salvo por nosso Senhor Jesus Cristo naquele grande dia. Deus lhe abençoe e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.